A gente fala a respeito de Donald Trump e do bilionário progressista George Soros. Trump pediu um indiciamento sob a Lei RICO, um crime que pode ser vagamente traduzido como associação criminosa. O termo em inglês é racketeering. A gente vai passar pelos detalhes do que isso significa e de qual é, então, o pedido, que foi por sinal público. A gente começa com o que falou o presidente americano. A gente tem aqui a fala de Trump na rede social Truth Social. Vamos ler na íntegra. George Soros e seu maravilhoso filho radical de esquerda deveriam ser indiciados sob a Lei RICO por causa do seu apoio a protestos violentos e por muito mais, por todos os Estados Unidos da América. Nós não vamos permitir que esses lunáticos rasguem a América, não mais, jamais dando sequer uma chance para que eles respirem ou sejam livres. Soros e seu grupo de psicopatas causaram um grande dano ao nosso país. Isso inclui os seus amigos malucos da costa oeste. Ele se refere talvez ao estado da Califórnia. Tenham cuidado, nós estamos observando vocês. Obrigado por sua atenção a essa questão. Bem, a gente vai passar por quem é Soros e o que significa racketeering, mas a gente já começa com o porquê isso é tão relevante e o porquê talvez atraia tanto a imaginação do espectador. As Open Society Foundations de George Soros são um dos principais financiadores de pautas progressistas não só nos Estados Unidos, mas no mundo, e um inimigo natural de primeira hora do movimento MAGA do presidente americano Donald Trump. Isso traz uma série de questões à tona. Desde como se progride quanto às pautas específicas, o mérito da questão, aquilo que cada um apoia, seguindo adiante, e mesmo, agora com a caneta na mão, Trump também testa novamente os limites do poder presidencial quanto ao que deve acontecer na sequência. De momento, a gente aguarda para ver se vem alguma medida de fato quanto a isso do executivo, por enquanto é somente uma sugestão ou um pedido. A gente começa com aí uma questão, uma breve recapitulação. Primeiro, para a gente entender o que é RICO, o que é a lei, o que significaria o crime de racketeering e caberia ou não aí alguma coisa quando se fala de protestos violentos. Eu pedi que a gente separasse aqui, e isso vem diretamente então do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, algumas das coisas que se aplicam por aí. Basicamente, o racketeering, como eu disse, é uma palavra que não tem uma tradução muito precisa para o português. Mas o crime pode ser vagamente traduzido como associação criminosa quando uma entidade, uma organização, hierarquicamente se organiza, se coloca aí em movimento para praticar uma de 35 condutas que são especificadas. Os protestos violentos, em tese, com uma interpretação mais abrangente, poderiam cair em alguns dos crimes, talvez incitação à violência, ou mesmo incitação à violência de forma a afetar o comércio entre estados, seriam parte do que, se for tentar entrar a fundo, caberia numa interpretação mais abrangente da lei. Apesar de ser ainda vago em qual dos 35 atos isso se enquadraria. Também teria que haver 2 atos repetidos no período de 10 anos, mas se o incentivo ao protesto se enquadrar, então, de fato, esse poderia também ser o caso. Quanto a Soros e quanto aos protestos violentos, a gente pode trazer um pouco mais de contexto para o público também a respeito do que Trump está falando. Eu resgato, por exemplo, o que aconteceu, e eu resgato isso de propósito, porque Trump falou sobre os amigos da costa oeste dos Estados Unidos, estamos falando de Califórnia. A gente tem as imagens aqui que eu resgatei da nossa apuração de junho. O mapa que vocês veem ao meu lado é do protesto que houve na costa oeste chamado No Kings. A gente tem aqui, podemos colocar na tela então, No Kings, sem reis. Sem reis não, o número 100, 100 de não, né? Isso foram protestos que aconteceram nos Estados Unidos, quando a gente falava da costa oeste, são então protestos que houve por todo o país no meio de junho. Primeiro, protestos violentos que se iniciaram em Los Angeles. Trump chegou a levar ali a Guarda Nacional, então, uma força militar, e a intervir no estado para tentar controlar o caos. Vocês viram as imagens por aqui na época, pneus queimando e pessoas jogando pedras de cima de viadutos contra veículos que estavam passando, então, em Los Angeles e em outras cidades pela Califórnia, o que escalaria no dia do aniversário de 250 anos do Exército Americano para protestos nesse gráfico que você está vendo, com alguns pontos em particular atraindo mais gente. Em Chicago houve grandes protestos. Em muitos casos a coisa foi violenta, mas em nenhum lugar como foi na Califórnia. Naquela ocasião, Soros não foi um agente que estava ausente, que estava isento de qualquer participação. As imagens que a gente traz aqui à tona na sequência são, e a gente pode, isso vem diretamente então até do próprio site do No Kings. Aqui a gente está vendo então, na América não temos reis. E na sequência, o que foi visto foram essas organizações. Eram mais de 300 organizações nos Estados Unidos que estavam envolvidas com aquilo, muitas delas tendo financiamento das Open Society Foundations de Soros, muitas delas também com contribuições de outros bilionários que investiam em pautas progressistas. Para a gente citar 2 de grande escala, algumas das que você vê aí nesses quadrantes, a gente pode falar da Empower Change, uma organização a favor de direitos islâmicos, que também já foi acusada de organizar protestos com cunho violento outras vezes nos Estados Unidos, que recebia financiamento de uma organização que recebia financiamento de Soros. Então aí,
secundariamente recebendo. E um dos principais financiadores também dos protestos era a Indivisible, outra organização que recebia financiamento vultuoso, então, de Soros. São algumas das questões que a gente pontua por aí. Quando a gente fala dos protestos violentos, isso seria o que estaria nas provisões de racketeering, segundo a fala de Trump, em uma interpretação mais abrangente dessa lei, e ainda a recapitulação a respeito dos protestos. Quando ele fala de costa oeste, pode ser a isso que ele se referia. Mas tem uma questão ainda a mais quando a gente fala disso, o momento no qual isso acontece. Trump tem falado consistentemente a respeito de uma reforma quanto à lei e ordem. Ele interveio com as forças federais na segurança do Distrito Federal dos Estados Unidos, o Distrito de Colômbia, onde fica a capital do país. E há agora uma força-tarefa interagência, que vai desde do alto escalão da Procuradoria-Geral do Ministério da Justiça, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, até mais embaixo na Polícia Metropolitana e até na Polícia de Parques de Washington, D.C., para, segundo o presidente americano, deixar a cidade linda, limpa e segura. Bom, isso poderia ser aplicado em outras cidades do país. Trump não descarta fazê-lo, por exemplo, em São Francisco ou em Chicago, onde ele fala que o crime está fora de controle. Uma questão que também é um debate delicado, enquanto Trump fala que tem muito apoio popular e muitos pedidos por mais segurança, também é dito que, para fazer isso, as provisões legais teriam que ser discutidas em termos de constitucionalidade. Esse não é o debate no qual a gente entra agora, mas o momento para isso envolve Soros também. Vou explicar a partir de algo que também traz o tom pessoal de como isso envolveria Trump. E as imagens que eu trago aqui na sequência são das doações que foram feitas por George Soros a uma organização chamada Color of Change, é o que eles chamam de PAC nos Estados Unidos, Political Action Committee, Comitê de Ação Política, PAC. São, resumidamente, organizações que estão profundamente envolvidas em administrar doações de campanha e em promover, então, candidatos nos Estados Unidos. E lá, muitos procuradores, muitas pessoas que trabalham com a acusação. O Ministério Público, essencialmente dos Estados Unidos, são pessoas não nomeadas, mas eleitas. Para a gente tentar entender um pouco melhor, essa é uma doação de George Soros a essa organização chamada Cor da Mudança, Color of Change, uma organização política que se envolve em eleições. Na sequência, depois dessa doação de um milhão, mais ou menos na mesma semana, a Color of Change endossou um homem chamado Alvin Bragg para ser procurador em Manhattan. Alvin Bragg foi o mesmo responsável pelas condenações, pelo indiciamento de Trump, então, em dezenas de acusação. Aquele caso envolvendo a atriz de filmes adultos Stormy Daniels e o que eles chamam de hush money, dinheiro para que ela ficasse quieta quanto ao possível escândalo. Trump fala que isso foi absolutamente persecutório e muitos analistas falam que, de fato, foi utilizada uma forma muito criativa de enquadrar o crime como uma questão de campanha, que o dinheiro foi dado para o advogado dele de forma errada e que houve algum tipo de flexibilidade na interpretação da lei para que ele fosse acusado. Trump disse que isso seria perseguição. O fato é, Soros deu dinheiro para essa organização doou esse mesmo dinheiro para a campanha eleitoral desse procurador e até mesmo a mesma organização publicou isso aqui nas suas redes, que a Color of Change estava, então, falando da importância de ter procuradores como Alvin Bragg eleitos através dela quando do indiciamento de Trump. Celebrou o indiciamento de Trump pelo procurador que eles ajudaram a eleger utilizando o dinheiro doado por George Soros. Essa foi a sequência de eventos. Mesmo que Soros diga que nunca conheceu Alvin Bragg e que diga que não tem nenhum envolvimento, não apoiou ele diretamente, o dinheiro dele caiu na conta dessa organização e o dinheiro dessa organização caiu na campanha de Alvin Bragg. Isso traz à tona não só a questão pessoal quando a gente fala de Trump e Soros, e ele falava na época que Alvin Bragg era um Soros DA. DA significa District Attorney, procurador distrital. Basicamente ele falava que isso é um procurador de Soros. E esse termo é muito, muito comum. A gente pega o componente pessoal e o momento quando a gente fala de criminalidade. Isso porque esses procuradores são acusados de atuar politicamente nos Estados Unidos, não só em casos que envolvem autoridades republicanas, mas em casos mesmo ligados a crime comum. E por aí poderia ter também a interpretação quanto a racketeering. O que eu mostro para vocês na sequência vem da Heritage Foundation. Esse é talvez o principal think tank conservador dos Estados Unidos. Talvez não é uma palavra apropriada. É o maior think tank do mundo em termos de produção intelectual, a quantidade de pesquisa, a quantidade de gente trabalhando e produz pesquisa. Eles não se colocam como necessariamente republicano, mas conservador. Então não apoiam diretamente o partido, mas mais as ideias. Seja como for, eles são o principal grupo produzindo pensamento e pesquisa conservador nos Estados Unidos. Isso é um artigo de 2023, onde eles falam os procuradores de Soros estão realizando guerra contra a lei e contra a ordem.
E ali eles detalham casos onde procuradores que foram eleitos de forma muito similar a Alvin Bragg, com doações oriundas ou de Soros diretamente ou de organizações ligadas a Soros, estiveram com campanhas por desencarceramento e por uma facilitação de, por exemplo, saída com fianças gratuitas, sem que a pessoa pagasse nada como fiança, ou saídas que facilitassem para que os criminosos voltassem a estar nas ruas antes do julgamento, para que os suspeitos, para colocar com uma palavra branda, estivessem nas ruas antes do julgamento. Isso foi um ponto dos republicanos durante toda a campanha. Trump parece fazer agora uma questão principal da discussão sobre as eleições de meio de mandato, as eleições parlamentares que haverá no ano que vem, a questão da criminalidade. E então a fala sobre Soros pode passar também por essa questão. A questão dos protestos, a questão pessoal quanto a ele e a questão de que a segurança pública parece mais e mais dominar o discurso do presidente dos Estados Unidos. De fato, de forma interessante, eu falei que isso não era apenas uma rixa pessoal, mas uma coisa que tocava no ponto central de muitos dos debates modernos hoje no mundo, quanto a financiamento de organizações progressistas, quanto à forma como as pautas se disseminam não só nos Estados Unidos, mas entre a população por todo o mundo. Para isso, a gente passa agora pelo seguinte: a foto que você vê ao lado é de Alexander Soros. Esse não é George, mas seu filho, junto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso não é uma imagem única ao Brasil e não é uma imagem incomum, quando a gente fala da forma como a família Soros e a sua Open Society Foundations interagem com políticos por todo o mundo. Uma afinidade muito grande a progressistas, esquerdistas, chame-se como quiser, socialistas em diferentes países, e também um financiamento muito grande a organizações não só nos Estados Unidos que promovem essas pautas, como a gente viu com a eleição dos procuradores nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo. Isso parte por questão desde gênero até direitos de minorias, isso passa por segurança pública até a questão do direito à vida e da pauta sobre... Bom, não vou falar a palavra que começa com A, e quando a gente fala de direito à vida, às vezes o YouTube até casqueta isso e baixa o alcance do vídeo. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Essa imagem também passa aí, a gente tem ali se reunindo com o senador Randolfo Rodrigues, outras autoridades no Brasil. De forma interessante, essas pautas permeiam não só a articulação com elites em diferentes países, quando a gente fala da família de Soros. Ali ele passou falando a respeito com críticas a Trump e falando a respeito de que a soberania seria uma pauta das esquerdas em virtude de como Trump estava agindo, uma coisa que na leitura da família Soros fortaleceria o presidente brasileiro, só para a gente não deixar a notícia pela metade da passagem dele no Brasil. Mas além dessa articulação com as elites, aqui a gente tem uma coisa, uma apuração que é feita pelo Instituto Monte Castelo, um projeto então que diz ser por vidas plenas e um país próspero. Instituto Monte Castelo. Eles fizeram uma compilação de dados públicos, dados divulgados pelas próprias Open Society Foundations, as organizações de George Soros, quanto a quem financiam, e monitoraram isso em organizações brasileiras de 2016 até 2024. Os valores estão atualizados até dezembro de 2024. Eu pedi que a nossa apuração destacasse a partir da apuração deles, afinal de contas, as fontes são públicas, mas a gente destacou aqui a partir do site deles. Eles filtraram as 10 principais aqui, a nossa apuração retira então deles. E são organizações que apoiam as mesmas pautas que, por exemplo, a Color of Change, que elegeu Alvin Bragg, ou outras organizações de Soros, quanto a protestos, quanto a direitos de minorias, ou quanto a uma flexibilização da segurança pública, desencarceramento, uma flexibilização quando se fala mesmo de legislação quanto ao direito à vida. A gente pode listar as 10 principais aqui. A Conectas, ou Associação de Direitos Humanos em Rede, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Incube, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Instituto Igarapé, Nossas Cidades, Instituto Sou da Paz. São algumas das organizações que historicamente também falam da segurança pública com uma perspectiva de desencarceramento, com uma perspectiva de acusar, então, eventuais excessos de forças de segurança e de forças policiais. Mas uma coisa que também converge com a agenda de criminalidade do Partido Democrata nos Estados Unidos, que vai na contramão do que agora Trump promove. Bom, acho que a gente consegue aí um panorama e acho que a gente consegue também tocar aí nos pontos nevrálgicos quando a gente fala da rixa entre Trump e Soros. Não é apenas uma questão que permeia os protestos nos Estados Unidos, mas um debate maior a respeito de como essas pautas permeiam, então, o debate público também no mundo todo. No momento quando a gente fala agora, até sobre o que aconteceu quando a gente fala de Faria Lima, a notícia que toma as manchetes com a operação da Polícia Federal apurando conluio entre fundos de investimento de grande escala e o crime organizado brasileiro, não deixa de ter aí uma pitada de convergência ou imaginação quando a gente lê uma notícia como essa, de pautas como essa sendo promovidas internacionalmente.